O Brasil, ele é um país empreendedor, né? Uma boa parte das pessoas, né, pesquisas aí de Sebrae, pesquisas do IBGE, diversas pesquisas no dia a dia, dizem que o brasileiro já pensou em empreender. Por algum motivo, ou por necessidade, ou porque de fato uma oportunidade surgiu dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia. Porém, né, a gente ficou muitas vezes no pensamento, a gente não avançou. E essa é a principal dificuldade, a gente não sabe de fato o verdadeiro caminho. Escuta muita coisa, né, na minha opinião, muita coisa errada, dizendo que empreender é complicado, que é burocrático, que tem um monte de dificuldades. Obviamente que tem dificuldades, mas as dificuldades existem em todos os setores, né? Empregado, né, concurso público. Então, tem diversos problemas que a gente não percebe, mas é que a gente também não é treinado para ser empreendedor, infelizmente. Eu fui aprender isso bem depois. Eu gostaria de ter aprendido a ser empreendedor há muito tempo atrás. Se eu tivesse aprendido na minha infância, eu acredito que muitas coisas seriam diferentes hoje. E empreender, né, tem outras possibilidades. Tem outras possibilidades de ter muito mais resultados. Se você pensar em resultados financeiros, você pode ganhar muito mais dinheiro. Isso é fato. Se você pensar em ajudar as pessoas, você pode ajudar muito mais as pessoas. Se você pensar em ter negócios, você pode ter muito mais negócios. Tá? É uma possibilidade de liberdade financeira, sem dúvida nenhuma. Tá, ok? Porque a gente vai conseguir ganhar mais. Obviamente que não é fácil, como nenhuma situação é fácil. A gente pode ser o nosso próprio chefe. E uma coisa que eu gosto muito, que é prosperar, que é sempre crescer, sempre avançar, sempre melhorar. Empreender é um estado de espírito, é um estado de buscar melhorias, de buscar oportunidades, e isso te credencia a ter uma empresa. Se você não tiver o interesse de ter empresa, você vai ser um excelente funcionário e requisitado. É dessa forma que eu enxergo, né, o empreender. Você pode traduzir aqui também como empreendedorismo. A gente precisa entender o que é empreendedorismo. A gente precisa ser fascinado por empreender antes de ter a ideia. Uma boa parte das profissões, elas são desenvolvidas para a gente trabalhar nas grandes empresas ou para a gente prestar concurso. Okay? Isso não tem nada de errado. E aí, infelizmente, desde que somos crianças, nós somos forçados para essas duas opções e não nos apresentam uma terceira, que é empreender, que é uma alternativa, que é uma possibilidade para todas as carreiras, para todas as profissões. Nós somos um dos países mais empreendedores do mundo. Nós temos mais de 20 milhões de empresas no país. 70% das empresas no país são médias, pequenas e microempresas. O país é um país empreendedor. Então, se não fosse, inclusive, essas empresas, a economia do país não girava. Mas acontece que a gente é um país empreendedor por necessidade. Nós ficamos desempregados, nós temos necessidade de completar renda, situações que acontecem no nosso dia a dia, que me levam a empreender, como se fosse uma segunda opção ou como se fosse a última opção, né? Por isso que eu volto aqui nessa questão. É uma alternativa que nós temos que defender cada vez mais. É uma competência do século XXI que precisa ser bem desenvolvida, para que nós tenhamos melhores empresas. Um outro dado triste, né, é que entre 4 empresas, uma fecha ao final de 2 anos, depois que nasce. Então, a gente está falando de 25% das empresas. Isso tudo em função da nossa formação. Nós atentamos à questão de gestão. Eu faço muito bem determinado produto, mas eu não sei fazer bem a gestão. Eu não sei fazer contabilidade, eu não sei fazer a parte financeira, eu não sei fazer gestão de pessoas, eu não consigo contratar as melhores pessoas. E aí essa empresa acaba perdendo força, né? A gente precisa mudar o nosso mindset. O que é o mindset? É a nossa programação. Nós temos que nos reprogramar. Cada vez mais o emprego vai deixar de existir. Esse formato de eu ficar lá trabalhando por troca de dinheiro, né, trocando as minhas horas. Aqui está representando, né, tanto quem é CLT, tanto quem é autônomo. Então, eu troco as minhas horas por um salário. Okay? E aí eu vou convivendo com isso. Nós temos que migrar, de repente, para um outro cenário. Eu não vou entrar nesse outro assunto aqui, que é a questão de investimento, que é uma outra coisa que faz a gente ganhar dinheiro. E eu estou falando outra coisa que faz a gente ganhar muito dinheiro, é a questão de empreender. Se nós empreendermos direitinho, nós vamos ganhar muito mais dinheiro do que na parte de cima. Então, é uma mudança de mindset. Né? Eu gosto muito de uma declaração, né? Talvez vocês não conheçam, o Jack Ma. O Jack Ma, ele é o fundador do Alibaba. O Alibaba é uma das maiores empresas do mundo e ele é um dos maiores empreendedores da China. E ele diz o seguinte, se você entregar bananas e dinheiro para os macacos, eles vão escolher banana, porque eles não sabem que o dinheiro compra um caminhão de banana. E se nós entregarmos emprego
E negócio para as pessoas, elas vão escolher emprego, porque elas não sabem que os negócios trazem muito mais dinheiro para elas. Esse é o poder, né, de a gente poder empreender, mas a gente precisa colocar isso na cabeça, que a gente às vezes tem receio, a gente acredita que o emprego ele é seguro, né, que vai me trazer lá o convênio, vai me trazer, né, o 13º no final do ano, então a gente se apega muito a essas coisas. Então a gente precisa mudar esse modelo mental nosso, que tem essa terceira opção, e essa terceira opção ela pode trazer muito mais resultado para a gente. Obviamente que eu não estou falando só de dinheiro, porque muitas vezes é trabalhar naquilo que você gosta, né? Por exemplo, eu trabalho com o que eu gosto hoje. Hoje eu faço o que eu gosto. E essa mudança de mindset passa pelo formato de a gente querer mais dinheiro, né? Porque parece que ganhar dinheiro, não, quem ganha dinheiro é da Lava Jato, ganhar dinheiro é que está roubando, né? Não, cara, ganhar dinheiro é muito bom. Você vai conseguir realizar seus sonhos, você vai conseguir, né, transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor, vai poder trabalhar naquilo que você gosta. Então, esse modelo mental nosso precisa, de repente, mudar, porque senão a gente vai ficar como sempre ficamos. E isso não é prosperidade. Prosperidade é a gente conseguir mais. Eu não estou dizendo a qualquer custo. Eu estou dizendo que é algo que a gente pode sim ir mais, tirando um pouco das nossas crenças limitantes que nós mesmos colocamos. Não, esse negócio não é para mim, né? Essa situação não é para mim. Muito pelo contrário, a diferença entre nós e essas pessoas que tiveram sucesso é que eles foram lá e fizeram. É a única diferença. Eu conheço muita gente mesmo, que não tinham absolutamente nada e hoje tem os seus impérios, vamos chamar assim. Nem consegue viver muito bem hoje e gostam do que fazem, consegue ajudar mais as pessoas, gerando emprego, gerando muitas situações melhores se estivesse lá presos dentro de um ambiente onde teria que fazer sempre aquela mesma rotina. E aí vem essa questão do empreendedorismo. Não basta ter uma ideia. A ideia, ela é muito pouco. Se você não souber o caminho que você tem que seguir. Já passei, já acelerei, né, pessoas dentro do parque, fora do parque. Sei lá, eu tenho 25 anos de carreira nessa trajetória toda. A ideia só não resolve o que nós precisamos fazer. Nós precisamos primeiro entender a questão do empreendedorismo, como essa alternativa, né? E empreender, como eu disse para vocês, não é uma questão de ter empresa. Não nasce assim, eu quero ter uma empresa. É ao contrário, você tem que ser empreendedor antes de ter a empresa. E empreender é pensar diferente, é pensar fora da caixa. Aliás, essa caixa nem deveria existir. Infelizmente, essa caixa ela é criada ao longo da nossa educação, né? Empreender é destruir essa caixa, né? É assim que surge a inovação, é assim que surgem as oportunidades. Senão, a gente vai fazer mais do mesmo. Eu, quando dou mentoria e consultoria para as empresas, eu falo assim, o dono da empresa, o diretor da empresa, você tem que ser a primeira pessoa a destruir o seu próprio negócio, senão o outro vai vir. Isso é um pensamento empreendedor. Nossa, Marcelo, é um absurdo isso. Quantas empresas já não fecharam nos últimos anos porque outra tecnologia, outra forma de fazer veio e derrubou aquela situação. Aí dentro dessa questão de empreendedorismo tem duas classificações, que é uma por necessidade e outra por oportunidade. Por necessidade é quando eu tenho, né, uma falta de opção, é quando eu estou desempregado, é quando eu tenho uma falta de alternativas, então eu acabo, né, indo para o empreendedorismo por necessidade, tornar uma renda, complementar a renda, falta ali alguma coisa, eu não consigo me recolocar e eu acabo indo para o empreendedorismo. Infelizmente, essa é a maior parcela. Isso não está errado, só que o que acontece? Fica ainda sendo como segunda opção. Se a pessoa entrar por necessidade e dentro da necessidade perceber que tem oportunidades, ela vai crescer muito. Então você pode sim entrar por necessidade, mas o empreendedorismo tem que ser a sua primeira opção. E não no momento que surgiu o emprego, você vai abandonar tudo, como eu vejo muitas vezes. A pessoa quer empreender, ela conversa comigo, eu dou lá as orientações todas, e aí na primeira oportunidade de um emprego, ela vai lá porque ela acredita que ela vai conseguir. Ela não tem a paciência, muitas vezes, de esperar e a vontade, de fato, de querer empreender. Porque essas pessoas que tiveram um sucesso e que estão tendo sucesso hoje, elas passaram por tudo isso, só que elas tiveram paciência, elas foram persistentes, foram resilientes, conseguir passar pelas dificuldades e voltar ao seu estado normal e conseguir ter o sucesso. Obviamente que isso não acontece de um dia para o outro, então a gente espera, a gente gera uma expectativa de que aconteça em 2, 3 meses, e isso não vai acontecer. Isso vai acontecer lá no final de 1 ano, 2 anos talvez, né? Só que é muito tempo, muitas vezes, para a gente
esperar. Então, a necessidade, né, ela fica nesse ping-pong muitas vezes. Eu vou para o empreendedorismo e depois eu volto para o emprego. Vou para o empreendedorismo e volto para o emprego. Só que ela não consegue enxergar tudo isso que eu falei, porque tem muito mais oportunidade. E aí a oportunidade é você identificar lacunas no mercado. São lacunas, são espaços onde os atuais concorrentes, eles não enxergam. Ou, às vezes, nem empresa tem ainda para solucionar aquele problema. Então, você entra nesse mercado e aí você é o primeiro a solucionar e aí você acaba ganhando muito dinheiro. Eu não estou falando de tecnologia não, tá? Eu não entrei na questão de inovação. Tem muita empresa que não faz de forma correta as coisas, né? Você deve passar na sua cabeça nesse momento algumas. E por que não fazer diferente um serviço? Por que não fazer diferente um atendimento dentro do mercado tradicional? Dentro, né, inclusive de mercados que a gente entra por necessidade, né? As dificuldades e transformar isso em resultado. A gente pode atuar em qualquer mercado e nós somos empreendedores, os verdadeiros impulsionadores. Nós vamos gerar mais empregos, novos empregos, ok? Outros exemplos tradicionais, a gente está falando de Magazine Luiza, a gente está falando de Cacau Show. Cacau Show começou vendendo chocolate de padaria em padaria. Qual a diferença entre nós e o Ale Costa? A única diferença é que você vai falar assim, hoje ele tem dinheiro, ele começou... Não, se você for ver a história dele, ele começou do nada. Mas ele acreditava muito nessa questão de empreender. Ele colocou isso dentro do dia a dia dele. E aí ele foi lá e fez, que é o que a gente... Né, na era do empreendedorismo, porque o empreendedorismo é resolver problemas e buscar novos modelos de negócio. E aí isso vai gerar uma nova economia. A gente está vendo isso no Uber, a gente está vendo isso no Airbnb e por aí vai. Tem muita empresa se renovando, se reoxigenando. Tem muita empresa que falava que nunca ia entrar na internet, nos aplicativos. Hoje está sendo obrigado a fazer isso, né? Então está sendo forçado a fazer isso. E isso é empreender. E eu preciso fazer de forma diferente. Preciso fazer o que eu fazia antes, que não está dando mais certo, de uma forma diferente se eu quero sobreviver. E aí a gente volta aqui, né? O que está acontecendo? Necessidade. Se as pessoas tivessem enxergado isso como uma oportunidade, ao invés de ficar brigando com essa mudança, não, lá no passado, tá? Lá no ano passado, no ano retrasado, hoje estaria muito melhor. Já teria desenvolvido, né, todas essas plataformas. Os bons negócios hoje, eles são desenvolvidos porque tem um modelo de negócio. Não é plano de negócio. Plano de negócio é uma ferramenta muito engessada que para novos negócios não funciona. É modelo de negócio. Modelo de negócio é algo mais simplificado que consegue mostrar rapidamente para a gente o valor da empresa. Bom, não vou entrar nisso agora porque é um pouco mais técnico.